Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final, programa realizado em parceria da TV Justiça com a rede Luiz Flávio Gomes de Ensino. Meu nome é Alessandro Spielborges, minha matéria é Direito Tributário, uma das disciplinas mais interessantes que nós temos envolvendo aqui o direito público, e no dia de hoje eu vou falar justamente um pouquinho mais sobre esse objeto de estudo da nossa matéria, que é o tributo. Bom, você conhece já o nosso programa que é dividido em 3 blocos. Sendo no primeiro bloco nós temos justamente o tema do dia. O tema do dia de hoje, como eu já havia adiantado, eu vou falar sobre definição de tributo, um pouquinho das características de tributo, para que você descubra exatamente se aquela cobrança tem ou não tem a natureza tributária. No segundo bloco você tem o Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor que você tem tanto participado, onde você tem encaminhado as suas dúvidas e eu aqui tenho a possibilidade de respondê-las, enfim, e trazer a solução correspondente exatamente à sua questão. E no terceiro e último bloco, também uma parte do programa tanto esperada, onde então a gente vai verificar como que esse tema, o conceito de tributo e as suas espécies, costuma ser exigido em provas e em concursos espalhados pelo país afora. Fique aqui comigo para que você saiba um pouquinho mais sobre todas as características de um tributo e tenha certeza absoluta se aquela cobrança que está sendo exigida de você é ou não é um verdadeiro tributo. Nós só estamos começando. Iniciamos agora o nosso primeiro bloco, tema do dia. O tema do dia de hoje é justamente a definição, o conceito de tributo. Vamos trabalhar, então, com as características que correspondem a essa cobrança que tem ou não natureza tributária. Ou seja, como é que eu faço para descobrir se aquele pagamento, se aquela exigência por parte da administração pública é ou não é um verdadeiro tributo? Isso é importante por quê? Ora, tendo em vista que o fisco ele pode cobrar, a administração pública pode cobrar uma série de pagamentos do contribuinte. Alguns pagamentos têm natureza tributária, outros não têm. E nessa primeira parte a gente vai justamente descobrir quais são essas principais características para eu ter certeza absoluta se aquele pagamento que eu fui obrigado a recolher tem ou não a natureza de um verdadeiro tributo. Segundo a nossa Carta Magna, o conceito, as características, a definição de tributos só pode ser determinado por lei complementar. E aqui a gente tem uma grande vantagem, porque a legislação complementar que estabelece a definição de tributo, a gente conhece e conhece muito bem. E qual é ela? Eu estou falando do Código Tributário Nacional. Exatamente. É o CTN que faz as vezes dessa legislação complementar exigida por parte da Constituição para trazer o conceito de tributo. Se você for bem observar, justamente ali no artigo 3º do CTN, você descobre o conceito de tributo, que é um conceito bastante amplo, é verdade, eu diria praticamente genérico, mas ele ilustra muito bem quais são as qualidades que todo e qualquer tributo precisa apresentar. Num primeiro momento, parece que o conceito, enfim, pode ser um pouquinho confuso. Então é o seguinte, eu vou falar todo o conceito de uma vez por todas, joia? E aí depois a gente divide esse conceito em camadas, em segmentos, para entender melhor o que o CTN exatamente quis dizer com aquilo. A primeira informação, então, quanto a tributo, como um todo, é de que, segundo o CTN, tributo corresponde a uma prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa, plenamente vinculada, e que não constitua sanção a ato ilícito. Para perceber, então, que o conceito de tributo não é pequeno, não. O conceito é bastante amplo e que traz, em todo esse conceito, uma série de características que você não pode afastar absolutamente. Primeira característica, então, do tributo. Quando o CTN diz, então, para a gente que o tributo corresponde a toda uma prestação pecuniária. Prestação pecuniária. O que você tem que dizer com isso? Bom, simples, né? Se ele quis informar a respeito da prestação pecuniária, ele está dizendo que o tributo depende de uma prestação que depende do pagamento em dinheiro. Prestação pecuniária. Essa prestação pecuniária, que é mediante pagamento em dinheiro, se dá em moeda nacional
tem que ser em moeda corrente nacional, não pode ser em moeda estrangeira. Você não pode ser obrigado, portanto, a pagar um tributo em dólar, em euros, enfim, em libras esterlinas, por exemplo. O pagamento tem que ser em reais. Perfeito, uma prestação pecuniária. É importante, então, a gente lembrar do seguinte: se a prestação é pecuniária, em nenhum momento a administração pública poderia exigir, para pagar um tributo, para extinguir um tributo, uma prestação, por exemplo, em labore ou uma prestação in natura. Você vai dizer, peraí, como assim? Simples. Imagina a seguinte situação, em que você está devendo um IPTU, enfim, para a prefeitura, você não tem dinheiro para liquidar esse IPTU, mas a prefeitura, ela lhe oferece a possibilidade de extinguir o IPTU se você, por exemplo, reformar um imóvel da municipalidade. Você, então, se valendo do seu conhecimento técnico, imagina, como engenheiro, como arquiteto, enfim, como pedreiro, né? Não tem problema. Você, então, oferece o seu trabalho como forma de pagamento do tributo. Para isso é possível? Isso será admitido para extinguir um tributo? Uma prestação laborativa? Uma prestação in labore? Então, tudo bem, olha, eu vou providenciar, então, uma nova estrutura para um imóvel da prefeitura. Joia, eu não tenho como pagar, mas eu vou pagar, não tenho como pagar em dinheiro, mas eu vou pagar mediante o meu trabalho. Isso é possível, é admitido para a quitação de um tributo? Naturalmente que não, porque tributo tem que ser uma prestação pecuniária, tem que se dar mediante o pagamento em dinheiro. Também não é admitida uma prestação in natura. Vamos imaginar que você seja um excepcional cozinheiro. Bem, um excelente cozinheiro, diz assim, olha, a prefeitura, vou usar o mesmo exemplo da prefeitura, devendo IPTU, eu estou aqui meio sem dinheiro para conseguir liquidar esse imposto, mas eu sei fazer um prato extremamente elaborado, extremamente sofisticado, da culinária francesa, enfim, com tendências tailandesas, por exemplo, um prato que nunca ninguém experimentou, eu ofereço isso para o prefeito. E aí, você pode fazer isso mediante, talvez, a entrega desses alimentos, ou então pelo serviço que você presta? Não. Não é admitida nem a prestação in natura, nem a prestação in labore. Bem, se você oferecer, então, mercadoria para isso, se você oferecer a comida em troca do pagamento do tributo, em troca da extinção do tributo, isso não será admitido. A prestação tem que ser sempre, sempre pecuniária. Bem, por isso, se a prestação é sempre pecuniária, qualquer outro tipo de prestação que lhe seja obrigatória como uma prestação in labore, não vai ter natureza tributária. Você vai dizer, peraí, professor, eu não entendi. Como assim? O que você quis dizer com isso? Presta atenção. Imagina o fato do serviço militar obrigatório, né, para os homens que atingem 18 anos de idade. É obrigatório, um serviço militar. Você deve se apresentar junto ao exército, enfim, para que, na verdade, você cumpra essa obrigação que lhe é imposta. E aí, essa obrigação, essa prestação, uma vez realizada, tem natureza tributária? O que você diz? Não, porque o serviço militar obrigatório corresponde a uma prestação in labore, não é uma prestação pecuniária, portanto, escapa à hipótese de tributo. Perfeito? Joia. Já deu para entender como essa prestação pecuniária funciona. Agora, não pode esquecer que é uma prestação pecuniária compulsória. Então, não é uma prestação qualquer, ela é obrigatória, ela é compulsória. Isso porque, tenho certeza que você já parou para pensar, por que você é obrigado a pagar um tributo? Por que você é obrigado a realmente a pagar um tributo? Eu tenho certeza que você paga um tributo, os impostos, as taxas, as contribuições. Você recolhe. Mas por que você é obrigado a pagar um tributo? Porque se você bem lembrar, a Constituição Federal, ela protege o indivíduo de uma forma bastante ampla. O que a Constituição dispõe para a gente? Segundo a Carta Magna, lá no artigo 5º, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Mas ninguém, absolutamente ninguém, pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
Ora, em virtude de lei, portanto, a Constituição pode fazer com que você seja obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Em virtude de lei, pode. E o tributo? O tributo não é obrigatório? É. Mas para ser obrigatório, portanto, para ser compulsório um tributo, isso significa dizer que ele só pode ser instituído em lei. Perfeito. Se todo tributo tem que ser obrigatório, se é uma característica inerente à cobrança tributária, e para trazer compulsoriedade isso só pode decorrer de lei, portanto, você pode afirmar, sem problema nenhum e sem dúvida nenhuma, que todo e qualquer tributo deve ser sempre instituído em lei. Ficou claro? Joia. Se um tributo é sempre obrigatório, quer dizer, então, por outro lado, que ele sempre será instituído mediante lei. Ok? Tudo bem, pode ser lei ordinária, pode ser lei complementar, mas o importante é que venha através de lei. Ok? Tá bom. Vamos seguir esse conceito. Além disso, o CTN continua mostrando algumas características bem interessantes, no sentido de falar que essa prestação pecuniária compulsória, que é instituída em lei, como que ela deve ser cobrada? Como que o fisco faz para exigir o pagamento de um tributo? Vamos lá. Essa prestação pecuniária, ela deve ser cobrada mediante uma atividade administrativa. Não podia ser diferente. Tem que ser através de uma atividade administrativa. Só que não é uma atividade administrativa qualquer, porque o CTN caracteriza essa atividade administrativa. O Código Tributário Nacional deixa bem claro que é uma atividade administrativa plenamente vinculada. Uma atividade administrativa plenamente vinculada. E eu estou aqui pensando que atividade administrativa é essa, plenamente vinculada? Tem um exemplo dessa atividade administrativa? Essa atividade administrativa é aquilo que representa o próprio lançamento. Pois é, isso mesmo. O lançamento tributário corresponde justamente a essa atividade administrativa. É isso que a administração pública faz, promove, melhor dizendo, para cobrar um tributo. Ele promove o lançamento, que terá o intuito de constituir o crédito tributário. Portanto, para não escapar nenhum tipo de dúvida nesse sentido, o lançamento corresponde a essa atividade administrativa plenamente vinculada. De modo que, se é plenamente vinculada, você pode afirmar, sem problema nenhum, que o lançamento, portanto, não se sujeita aos critérios de conveniência nem de oportunidade. E eu vou repetir para você. Justamente porque o lançamento é uma atividade administrativa vinculada, justamente porque ele é uma atividade administrativa vinculada, é que o lançamento não está sujeito aos critérios de conveniência, nem mesmo ao de oportunidade. E por que isso? Simples. Porque critérios de conveniência e oportunidade são aplicados a atos administrativos que tenham natureza discricionária. E o lançamento? O lançamento é uma atividade vinculada e não discricionária. Ficou claro? Perfeito? Então tá bom. Continue me acompanhando. A última característica interessante para apontar a respeito de tributo é que uma das últimas frases utilizadas pelo CTN, o tributo não pode constituir uma sanção a ato ilícito. Como é que é, então? Tributo não constitui sanção a ato ilícito. O que o CTN quis informar com isso? Tributo não constitui uma sanção a ato ilícito. O CTN quis dizer, em outras palavras, que o tributo não deve ser confundido com multa. Aí você diz assim, mas sem dúvida nenhuma, eu não ia confundir tributo com multa. Pois é, mas as duas obrigações, as duas prestações, elas são pecuniárias e são compulsórias. Percebe? Então, não é assim tão difícil você confundir um tributo com uma multa. Não é difícil. Numa prova, num concurso, com facilidade conseguem elaborar um problema onde você fica pensando se aquilo é tributo ou se aquilo é multa. Uma coisa é certa, o CTN deixa bastante claro de que tributo e multa não devem ser confundidos. E aí eu fico pensando, se não devem ser confundidos, não se confundem por quê?
Porque eles decorrem de atos diferentes. Multa. Quando que você é multado? Quando você recebe uma pena? Quando você é apenado? Bom, eu sofro uma pena, recebo uma penalidade quando eu pratico um ato que eu não podia praticar. Sim, portanto você praticou um ato ilícito. Perfeito. Da prática de um ilícito decorre o que então? Uma penalidade. Bem, você comete algo que não poderia ter sido praticado e você é multado. Uma infração de trânsito, portanto, se você pratica uma infração de trânsito, o resultado dessa infração de trânsito será naturalmente uma multa e não um tributo. Certo? Bom, agora você fica pensando, e o tributo? Se multa decorre de ato ilícito e corresponde uma sanção a ato ilícito, e o tributo exatamente, ele decorre do quê? Ora, uma coisa é certa, tributo não pode decorrer de ato ilícito. Se não pode decorrer de ato ilícito, tributo só pode decorrer do quê? De atos lícitos. Perfeito. É isso mesmo. Os tributos só podem decorrer de atos lícitos. Isso significa dizer, meus amigos, de que então, que o fato gerador de todo e qualquer tributo sempre será uma prática lícita. O fato gerador de um tributo sempre corresponde a uma prática lícita. Certo? Você fica imaginando, então, o ISS, prestar serviços. Tem alguma coisa de errado em prestar serviços? Nada. O ICMS, circular mercadorias. Tem alguma coisa de errado em vender mercadoria? Também nada. Paga um imposto. Auferir renda. E só porque você auferiu renda, você estará sujeito ao pagamento do imposto correspondente. Todos esses atos que eu descrevi são atos lícitos. E desses atos pode, sem dúvida nenhuma, decorrer um tributo sem problemas. Perfeito? Tá bom. Agora, continua acompanhando. Tributo, o conceito de tributo, ele é bastante amplo, como eu mostrei para vocês. Ele acaba sendo um tanto quanto genérico, eu diria. Pois é, e esse era o objetivo do CTN. Definir tributo apenas como um gênero. Gênero do qual, por outro lado, decorrem algumas espécies tributárias. E quais são as espécies tributárias? Você bem lembra. Nós temos impostos, tem natureza de tributo, taxas são tributos, contribuições de melhoria são tributos também, os empréstimos compulsórios são tributos e as contribuições especiais. Todos esses elementos que eu falei, essas espécies, correspondem ao mesmo gênero denominado tributo. O interessante é você notar o seguinte, que essas espécies tributárias hoje são reconhecidas mesmo dessa maneira, segundo a nossa Constituição Federal, segundo a Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque se você comparar o CTN que surgiu bem antes que a nossa Constituição, o CTN surgiu em 1966. E na época que surgiu o CTN, vigorava uma outra Constituição naturalmente. Naquela época, o que se reconhecia como tributo? Quando surgiu o CTN, tributo, ou eram reconhecidos como tributos, apenas os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Tá bom, isso na época. Você pode até identificar, e segundo o CTN, ele mesmo só fala em 3 tributos. O CTN só fala em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Porém, uma coisa é certa, as espécies tributárias não se resumem em 3. As espécies tributárias são em número de 5. Além dos impostos, das taxas e das contribuições de melhoria, quem mais que nós temos? Nós temos também aí nesse rol, nessa lista, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. E essas 5 espécies são reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal como verdadeiros tributos. Portanto, dessas 5 espécies que eu apresentei para vocês, que eu despontei aqui, quais têm que ter prestação pecuniária, compulsória, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa e que não pode se confundir com multa? Das 5 espécies, quais têm que ter essas características? Ora, se todos são tributos, qualquer uma dessas espécies tem que ter essas características indicadas pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional. Perfeito? Nenhuma pode escapar a essa possibilidade. Ficou claro? De verdade? Então tá bom. Continua me seguindo aqui.
Olha, o interessante é você notar ainda sobre o conceito de tributo, de que essas espécies tributárias, cada qual tem a sua característica de forma peculiar. Bem, nenhuma delas foge da família tributo, mas todas são parentes. Parentes, mas não idênticas. Por que falar em impostos, taxas e contribuições de melhoria? Porque cada um tem um foco. Cada um é um tributo com a sua característica de forma peculiar. Por exemplo, os impostos. Os impostos são conhecidos como tributos não vinculados. Sem dúvida. Os impostos são tributos não vinculados e a receita arrecadada através dos impostos, curiosamente, não pode ter destinação específica. É isso mesmo. Os impostos, você lembra, costumam ser classificados como tributos não vinculados. E não vinculados por quê? Não vinculados porque os impostos, ou o fato gerador dos impostos, independe de qualquer atuação por parte do Estado. Pensa se não é assim mesmo que funciona. No caso dos impostos, quando você paga o imposto de renda, eu lhe pergunto, o que a União, que é o ente político competente para cobrá-lo, fez em troca para que você pagasse o imposto de renda? Você pode pensar agora em 1 minuto, mas você pode ficar 1 hora pensando. Você poderia pensar a semana inteira. Eu digo para você, a União não fez nada em troca. Porque a União não precisa fazer nada em troca para que você seja compelido a pagar um imposto. Isso por quê? Ora, por quê? Porque os impostos são tributos não vinculados. Bem, para você ser obrigado a pagar um imposto, basta que você pratique o fato gerador correspondente. Perfeito? Isso é diferente do que acontece, por exemplo, com as taxas. As taxas, diferentemente dos impostos, são considerados tributos vinculados. Taxas são tributos vinculados, e ora, por quê? Porque as taxas, sim, dependem de uma atuação por parte do Estado. Você só é obrigado a pagar uma taxa se o Estado, quando eu digo Estado, estou me referindo a todos os entes, né? Se o Estado lhe oferece algo em troca. O Estado, o município, a União tem que lhe prestar um serviço público, tem que lhe oferecer um serviço público. Enquanto não oferecer um serviço público, você é obrigado a pagar uma taxa? Absolutamente. Da mesma forma, para a gente encerrar, funcionam as contribuições de melhoria. A partir de que momento eu sou obrigado a recolher uma contribuição de melhoria? A partir do instante que existe uma obra pública, e essa obra pública implica em valorização imobiliária. Portanto, é interessante, ou são interessantes as contribuições de melhoria, tendo em vista que você só é obrigado a pagar um tributo dessa natureza a partir do momento que existe uma obra pública e essa obra pública, inclusive, vem a ensejar na valorização do imóvel. Ficou claro? Deu para passar aqui sobre o conceito de tributo, chamar a atenção para as suas principais características e, inclusive, falar das 3 espécies tributárias mais comentadas, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Mas se você está pensando em sair, pode esquecer, nós temos o próximo bloco pela frente, onde talvez seja o momento de eu responder a sua dúvida no Pergunte ao Professor. É só mais 1 minuto. Voltamos então para o nosso segundo bloco, justamente o Pergunte ao Professor, e que você sabe muito bem que pode e deve participar cada vez mais, encaminhando seus e-mails justamente para o provafinal@lfg.com.br. Não deixe de encaminhar suas dúvidas, não deixe de encaminhar suas perguntas. Quem sabe, inclusive, a sua pergunta não se transforma no tema no dia do próximo programa de Direito Tributário. Nós estamos aguardando por ele. Bom, vamos começar então com as nossas perguntas, para que então eu possa resolver a situação. Pode ser, quem sabe, que hoje seja o dia da sua pergunta que você encaminhou. Vamos lá então para a nossa primeira pergunta. Professor Alessandro, existe diferença entre vinculação de receitas e vinculação de fato gerador? A pergunta é bastante interessante quando ele diz assim, escuta, existe diferença entre vinculação de receitas e vinculação do fato gerador? É uma pergunta bem interessante mesmo. Aliás, é algo que costuma ser bastante confundido. Quando se fala, então, em vinculação da receita ou vinculação do fato gerador. Ele está se referindo, no final das contas, a 2 princípios. Seria o princípio da não vinculação do fato gerador
e o princípio da não afetação das receitas. São temas diversos e que a pergunta é boa porque, apesar dessa diversidade, eles invariavelmente costumam ser confundidos. Como se fala em não vinculação do fato gerador, ele lembrou aqui o nosso colega a respeito dos impostos. Provavelmente ele estava pensando nos impostos. Porque, como eu tinha dito, inclusive, anteriormente, no nosso tema do dia, os impostos são conhecidos, reconhecidos, como tributos não vinculados. E não vinculados por quê? Porque o fato gerador de um imposto independe de contraprestação estatal. Pois é, quando costuma se falar em não vinculação, está se referindo invariavelmente ao fato gerador. Isso quer dizer o quê? Que o fato gerador dos impostos independe de qualquer atuação por parte do Estado. O fato gerador. Para gerar a incidência de um imposto, o que o ente político tem que lhe oferecer em troca? Para gerar a incidência do imposto, o ente político não precisa oferecer nada. Por isso dizer que os impostos têm fato gerador não vinculado, ou seja, o fato gerador dos impostos não depende de nenhum tipo de contraprestação estatal. Perfeito? Tá bom. Agora, o que quer dizer vinculação das receitas? A receita decorrente da arrecadação dos impostos pode estar vinculada a uma determinada despesa, a um determinado gasto, a uma determinada a um determinado órgão público, a um determinado fundo? Pode. A arrecadação dos impostos pode ter finalidade específica? Se você for bem observar, segundo a Constituição Federal, lá no artigo 167, e eu repito para você, pode anotar, artigo 167, inciso 4º da Constituição, ela é taxativa ao afirmar que a arrecadação dos impostos não se vincula a nenhum fundo, a nenhum órgão e a nenhuma despesa. Vou repetir para vocês, presta bastante atenção. A arrecadação dos impostos não se vincula a nenhum fundo, a nenhum órgão, bem como a nenhuma despesa específica. Ora, isso quer dizer o que exatamente? Isso significa, claro, de que a arrecadação dos impostos não pode ter finalidade específica. Você diz, mas como assim? Ora, a arrecadação dos impostos, os recursos que são advindos dos impostos, eles podem estar afetados, eles podem estar destinados a algum gasto específico? Absolutamente. Seria o exemplo em que eu poderia destacar o IPVA. Imagina o IPVA. Eu posso dizer que toda a arrecadação do IPVA serve justamente para providenciar a sinalização mais adequada nas estradas de rodagem? O governo do Estado pode estabelecer uma lei dizendo que 70% de tudo que arrecadar o IPVA vai ser destinado às estradas de rodagem? Ele não pode fazer isso. E não pode por quê? Porque a Constituição proíbe. O objetivo do legislador constitucional foi justamente evitar que a arrecadação dos impostos ela fosse engessada a uma determinada despesa, a um determinado gasto. Quando você diz que a arrecadação dos impostos não pode ser engessada, você está dizendo que a arrecadação dos impostos ela não pode ser afetada a nenhuma finalidade, a nenhum objetivo. Portanto, para fechar e responder claramente a pergunta, essa nossa primeira pergunta, não vinculação do fato gerador, ou não vinculação dos impostos, melhor dizendo, não vinculação dos impostos diz respeito ao fato gerador, porque o fato gerador dos impostos não depende de contraprestação estatal. Não vinculação diz respeito ao fato gerador dos impostos. E não afetação é a melhor expressão para falar a respeito das receitas. Se você ouvir falar em não afetação das receitas, isso significa dizer que os recursos arrecadados através de impostos não pode ter destinação específica. Perfeito? Ficou claro? Portanto, vamos partir para a nossa segunda pergunta. Vamos lá. Professor, o pedágio é um tipo de tributo? Segunda pergunta bastante interessante aqui a respeito do pedágio. Pois é, já pensou nisso?
se pedágio é ou não é tributo, se o pedágio tem ou não tem essa natureza de ser uma prestação pecuniária, compulsória e por aí vai. E aí, já pensou nisso? Você vai fazer qualquer viagem, invariavelmente tem 1, 2, 10 pedágios pela frente. Ou seja, você fica se perguntando, bom, será que o pedágio, ele no final das contas, ele não é um verdadeiro tributo? Bom, essa é a pergunta que o nosso colega fez, né? Provavelmente preocupado com isso, né? Você faz uma viagem, por exemplo, você vai para a praia, você vai para o interior, você vai para qualquer outro destino e sempre tem um pedágio por ali. A questão é o seguinte, uma forma fácil de diferenciar o pedágio, ou de perceber se o pedágio tem ou não tem natureza tributária, é perguntando se aquele pagamento é ou não é obrigatório. Pergunta pela compulsoriedade. Professor, como assim? Olha, é simples, né? Vou imaginar que você vai para um determinado destino, você seleciona um destino, uma cidade, tudo bem? E para chegar nessa cidade, você só tem um único caminho. Só tem um caminho, e nesse único caminho que te leva ao seu destino, existe um pedágio lá. Isso quer dizer o quê? Que se você vai por esse caminho e por esse caminho é o único que te leva até o seu destino, existe um pedágio, você só consegue chegar onde você quer se você pagar o pedágio. Se você não pagar o pedágio, você não consegue seguir viagem. Perfeito? Logo, neste caso, o pedágio teria natureza obrigatória. E se tem natureza obrigatória, o que ele é? Um tributo. Perfeito? Vamos lá. Pensar numa outra situação. Vamos supor que para esse mesmo destino que você selecionou, existem 2 caminhos. Existem 2. Um por onde há o pedágio. E um segundo caminho, a alternativa ao primeiro, é um caminho por onde não tem o pedágio. De forma que você há de concordar comigo que se tem 2 caminhos, e você pode optar entre o caminho do pedágio e o caminho que não tem o pedágio, isso quer dizer então que o pagamento do pedágio tem natureza facultativa. E ora, se tem natureza facultativa, naturalmente foge a ideia de tributo. Pois é, essa é uma percepção bastante simples a respeito do pedágio e uma forma de você discriminar se ele tem mesmo ou não a verdadeira natureza tributária. Bem, para os nossos tribunais, isso aqui é muito singelo, não seria suficiente para você determinar mesmo a verdadeira natureza do tributo. Ou melhor, a verdadeira natureza do pedágio. De acordo com a nossa jurisprudência, é preciso mesmo você perguntar se a conservação da rodovia se dá pelo próprio poder público ou se a conservação da via, da rodovia, se dá, por exemplo, por uma permissionária ou uma concessionária. Peraí, professor, como assim? Eu não entendi direito. Eu vou repetir para você aqui. Então, qual a melhor forma para que você identifique se o pedágio tem ou não tem natureza de tributo? Vamos lá. Primeiro, você deve perguntar, a principal questão é exatamente essa, se a via é conservada pelo poder público. Se a via, se a rodovia, se a rua, se a avenida, enfim, se a estrada é conservada pelo poder público, pelo próprio poder público, segundo a Constituição Federal e amparando-se também na nossa jurisprudência, se a rodovia for conservada pelo poder público e houver uma cobrança de pedágio nessa rodovia, esse pedágio tem natureza de taxa e, portanto, corresponde a um tributo. Perfeito? Repito. Se a rodovia é conservada pelo próprio poder público, e existe a cobrança de um pedágio, esse pedágio tem natureza de taxa e, portanto, corresponde verdadeiramente a um tributo. Tudo bem? Agora, e se a rodovia não for conservada pelo próprio poder público, mas sim por uma concessionária ou uma permissionária? Como é que fica? Se a rodovia for conservada por uma permissionária ou uma concessionária, esse pedágio não tem natureza de tributo. Esse pedágio, aliás, nem é considerado como uma taxa. Esse pedágio é considerado como uma tarifa. E ora, tarifa, eu pergunto, é uma das espécies tributárias? Naturalmente que não. Tarifa em nenhum momento foi considerado uma das 5 espécies tributárias.
As espécies tributárias são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Em algum momento falei de tarifas? Não falei. Tarifa não tem natureza de tributo. E o pedágio, portanto, ele pode ter natureza de taxa, quando será considerado um tributo, ou natureza de tarifa. E quando for tarifa, não será considerado um tributo. Ficou claro? De verdade? Tá bom? Vamos partir para mais uma pergunta? Vamos lá, acompanha comigo. Professor, por que os empréstimos compulsórios podem ser confundidos com impostos? Empréstimos compulsórios sendo confundidos com impostos. Enfim, a discussão ela já é bastante latente, né? A doutrina, muitos doutrinadores, muitos autores de peso, chegam a falar que empréstimo compulsório, no final das contas, ele tem a natureza de outro tributo, na verdade de um imposto, de uma taxa e até mesmo de uma contribuição. A pergunta é interessante no sentido de que, de fato, os empréstimos compulsórios muitas vezes dizem que eles têm uma verdadeira feição de impostos e que, na verdade, eles não correspondem a uma quarta espécie tributária. E que os impostos, eles seriam impostos, mas eles também poderiam ter um aspecto de taxa ou um aspecto de contribuição. E eu explico por quê. Venha comigo aqui. Olha só, um empréstimo compulsório, ou os empréstimos compulsórios, eles podem ser instituídos em razão de guerra, calamidade pública ou iminência de guerra externa. Como também os empréstimos compulsórios podem ser instituídos por conta de investimento público, de caráter urgente e relevante interesse nacional. Essas duas hipóteses que eu destaquei para vocês estão descritas lá no artigo 148 da Constituição. Então, a Constituição, ela mostra para a gente quando que o empréstimo compulsório poderá ser instituído. De modo que você pode afirmar, sem medo de errar, que a Constituição, ela mesma, a Constituição, não define qual é o fato gerador do empréstimo compulsório. Quer dizer, mas como não, professor? Aquilo que está lá no artigo 148 da Constituição não é fato gerador do empréstimo compulsório? Eu digo, não. O que está previsto na Constituição são apenas aquelas hipóteses que dão aso à União instituir o tributo. Vou repetir, você me acompanha. O que está discriminado na Constituição Federal são apenas as hipóteses que autorizam a União a instituir o empréstimo compulsório. Aquilo não representa fato gerador do tributo. Não representa, nunca foi e nunca será. Tá bom, mas se não é fato gerador, a gente está querendo descobrir qual é o fato gerador do empréstimo compulsório. Eu já entendi que aquilo não é fato gerador. Mas qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Tendo em vista que a Constituição não define o seu fato gerador, nem fala nem o CTN dispõe sobre o fato gerador, a jurisprudência entendeu que o empréstimo compulsório pode ter um fato gerador qualquer. É aí que está a chave da resposta. Para a jurisprudência, o empréstimo compulsório pode ter um fato gerador idêntico a de uma contribuição de melhoria. O fato gerador do empréstimo compulsório pode ser idêntico a de uma taxa. O empréstimo compulsório, por que não, pode ter um fato gerador igualzinho de imposto. E pode ser, digo mais, de imposto federal, de imposto estadual e de imposto municipal. Por isso, se afirma que o empréstimo compulsório, no final das contas, ele tem cara de imposto. Porque a lei que institui o empréstimo compulsório, que é uma legislação complementar, ela vai escolher o fato gerador dele, certo? Perfeito. Então, o que acontece? Quando a lei complementar que institui o empréstimo compulsório escolher para ele o fato gerador de um imposto, no final das contas, você está falando de empréstimo compulsório, mas um fato gerador típico de imposto. Daí se dizer que o empréstimo compulsório, no final das contas, ele se confunde com o imposto. Tudo bem? Tá. Numa prova, num concurso, você não vai dizer que empréstimo compulsório é imposto. Numa prova, você vai dizer que empréstimo compulsório representa uma qualidade de tributo, que não se confunde com imposto, embora os empréstimos compulsórios possam ter fato gerador igual, sim, aos dos impostos, mas também igual de uma taxa
ou até mesmo igualzinho a de uma contribuição. Tudo bem? Ficou claro? Vamos partir para mais uma pergunta. Vamos lá. Professor, se o Estado conceder desconto para IPVA em razão de motorista não cometer infrações de trânsito, isso violaria o conceito de tributo? É uma dúvida bastante pertinente aqui ao conceito de tributo. Quem, replicando a pergunta, disse o seguinte: escuta, vamos imaginar o governo do Estado estabelecendo uma legislação bastante benéfica a todos aqueles que se preocupam em não cometer infrações de trânsito. Tudo bem? Nem se preocupam, não se preocupam em cometer infrações de trânsito, e o governo ele vai oferecer um prêmio a essas pessoas que respeitam a sinalização, enfim, as regras do nosso trânsito. Ele dá um desconto ao pagamento do IPVA. E aí, isso é possível ou não oferecer esse desconto? Será que isso não seria inconstitucional ou é permitido pela Carta Magna? Vamos pensar nessa situação então. Bom, o governo diz o seguinte: a sua alíquota de 4% do IPVA, ela pode ser reduzida à metade se você passar, por exemplo, o ano inteirinho sem praticar uma infração de trânsito sequer. Então ele está premiando exatamente esse motorista bastante cauteloso, bem? E preocupado com a sinalização e com a legislação em vigor. O que ele faz? Assim, bom, se você observar e não cometer nenhum tipo de infração, você ganha um desconto de IPVA, vai pagar só a metade. Isso pode ou não acontecer? Isso pode acontecer. Isso pode. Conceder descontos a impostos, tendo em vista o cumprimento, enfim, alguma postura por parte do cidadão, por parte do contribuinte, oferecer descontos aos impostos, decréscimos aos impostos, tendo em vista um comportamento adequado, um comportamento esperado por parte do contribuinte, isso é admitido. No caso do IPVA, ele dá o desconto do IPVA porque você não cometeu infração de trânsito. Mas eu aproveito a pergunta para fazer uma segunda pergunta através dessa dúvida. Minha pergunta é o seguinte: e o contrário? É possível aumentar a alíquota do IPVA porque um determinado motorista ele cometeu uma série de infrações de trânsito, muito mais do que aquele mínimo tolerado por parte do Estado? E aí, se você comete muitas infrações de trânsito, você está cometendo infrações. Se você comete infrações, qual o resultado? Toda vez que você pratica uma infração, você recebe uma sanção, você recebe uma multa, uma penalidade. Tá bom, multa pode ter, mas pode ter tributo? Lembra do conceito de tributo? O tributo corresponde a uma sanção ao ato ilícito? Não, tributo não pode ser confundido com isso. Tributo não é sanção. Portanto, pela via contrária da pergunta que foi feita, eu digo para vocês o seguinte: um tributo ele não pode ser majorado se você comete algumas infrações. Ele não pode ser majorado. Qual o resultado disso? Você pode sofrer multas. Multas não tem problema. Mas o fisco ele não pode aumentar a carga tributária tendo em vista o número de infrações por um determinado contribuinte praticado. Tudo bem? Ficou claro? De verdade? Vamos partir para mais uma pergunta? Vamos lá. Professor, por que os impostos não são vinculados se no conceito de tributo a atividade administrativa é vinculada? Nessa nossa quinta e última pergunta, existe uma dúvida, na verdade, bastante pertinente. É muito comum aparecer isso em provas, em exames, em geral, enfim, que está em a matéria de direito tributário. Eu disse o seguinte: escuta, olha, eu tinha dito, né, de que tributo corresponde a uma atividade administrativa vinculada. Tributo depende de uma atividade administrativa vinculada, plenamente vinculada. Mas lembra quando eu comentei, ainda que rapidamente, sobre os impostos? Pois é, os impostos, eles representam um tributo não vinculado. Ué, mas espera aí, se os impostos são não vinculados, por que eles são considerados como tributos? Porque todo tributo não tem que ser uma atividade, corresponder a uma atividade administrativa vinculada? E os impostos, então, são exceção a essa regra? É isso? Cuidado. São temas diversos mesmo. Perfeito? Em que sentido? No sentido de que, quando se fala que o tributo, ele depende de uma atividade administrativa plenamente vinculada, você está falando do lançamento. Você está dizendo que o lançamento de um tributo
é uma atividade vinculada e vinculada à lei. O lançamento, a cobrança de um tributo depende dos ditames legais. O lançamento do tributo depende da lei. Está vinculado à lei. Todos os tributos estão vinculados à lei. Sejam impostos, taxas ou contribuições. Não importa. Mas e por que falar que os impostos, então, são tributos não vinculados? Quando se diz que os impostos são tributos não vinculados, não está querendo dizer que os impostos não dependem de lei, ou que eles não se vinculam à lei. Os impostos se vinculam à lei. Mas quando se diz que os impostos são tributos não vinculados, está apenas informando de que o fato gerador dos impostos não se vincula a nenhuma contraprestação estatal. Que o fato gerador dos impostos não depende de contraprestação estatal. A diferença está essa. Está aí. Tudo bem? Os impostos são tributos não vinculados, não porque eles não dependem de lei. Eles dependem de lei. Mas, por outro lado, para gerar a incidência de um tributo, de um imposto, o ente político não precisa fazer nada em troca. Ficou claro? Perfeito. Essa foi a nossa última pergunta. Você só tem um minutinho, daqui a pouco eu volto para a gente partir para o X da questão, terceiro e último bloco do nosso programa. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco desse programa Prova Final. E aqui você sabe que nós temos o X da questão, onde então a gente vai verificar 2 testes de provas e concursos espalhados, também de exame da ordem, para ver com que o tema tributo, conceito de tributo e características do tributo costuma ser exigido. Vamos lá, partir direto para o nosso primeiro teste? Acompanhem comigo. Primeiro teste foi exigido no exame da ordem número do ano de 2008, na metade do ano, 2008.2, e diz assim: olha, se o governo criar um tributo sobre a utilização dos serviços públicos de defesa nacional, destinado a cobrir os custos de manutenção das Forças Armadas, nesse caso, a natureza jurídica de tal exação. Vamos lá. Letra A. Não será de contribuição social, porque estará vinculada. Letra B. Será de imposto, porque servirá ao serviço público não divisível. Letra C. Será de taxa, porque se destinará ao exercício do poder de polícia. Ou letra D. Não será de contribuição de melhoria, porque não haverá obra pública. E agora? Como é que fica esse tema aqui desse teste, desse primeiro teste exigido pelo exame de ordem, também no ano de 2008, versando sobre um tributo que é cobrado pelo Serviço Nacional? E como é que fica? Vamos voltar no teste, vamos reler o caput desse teste. Diz assim: se o governo ele cria um tributo sobre a utilização dos serviços públicos de defesa nacional, sobre a utilização de serviços públicos de defesa nacional, destinado a cobrir os custos de manutenção das Forças Armadas. Neste caso, a natureza jurídica de tal exação. Antes de eu partir para as alternativas, então a gente está falando de um tributo criado para custear a utilização dos serviços públicos de defesa nacional, para cobrir os custos de manutenção, de defesa nacional. E aí como é que fica? Se tem vinculação, então tem vinculação. Então se tem vinculação, não pode ser imposto. Então ele quer um tributo que esteja vinculado a essa manutenção dos custos das Forças Armadas. Então imposto não pode ser, certo? Tá bom. Pode ser contribuição de melhoria? Contribuição de melhoria tem que decorrer de obra pública. Para exigir a contribuição de melhoria, tem que ter uma obra pública da qual decorra a valorização imobiliária. Pode ser contribuição social? Contribuição social está vinculada a custo da ordem social, por exemplo, especialmente da seguridade. Bom, se é assim, então como é que fica a alternativa? Qual é a alternativa correta? Vamos seguir as alternativas e eliminando ou confirmando a alternativa. Vamos lá? Vamos partir para as alternativas? Então, neste caso, não será de contribuição social porque estará vinculada. Bom, não é de contribuição social mesmo, mas porque está vinculada? A contribuição social é um tributo vinculado, então a arrecadação destina-se à ordem social. Então a alternativa A está equivocada, não é a mais correta. Letra B. Essa cobrança será de um imposto, porque servirá ao serviço público não divisível.
Tudo bem que é um serviço público não divisível, mas pode ser de imposto? A arrecadação pode se destinar a um custo específico, a uma despesa específica? Não pode ser de imposto. Letra C. Será de taxa porque se destinará ao exercício do poder de polícia. E agora? É taxa? Porque se destina ao exercício do poder de polícia? Ele trouxe o exército aqui, né? Ele falou o serviço de forças armadas. Mas quando se fala em exercício do poder de polícia, é poder de polícia administrativa. Está sujeito, então, ou faz referência ao exercício da atividade fiscalizatória. Não é exatamente uma taxa. Então, não pode ser de taxa, porque não é um poder de polícia. O poder de polícia elaborado pela taxa é o poder de polícia administrativa. Então, qual é o tributo que não pode ser cobrado neste caso? Voltando na alternativa. Então, o tributo não será de contribuição de melhoria, não mesmo, por quê? Porque não haverá obra envolvida. Então, não é contribuição de melhoria, isso você tem certeza absoluta, por quê? Porque não é, ou porque não haverá obra envolvida. Perfeito? Não é contribuição de melhoria, porque não haverá obra envolvida. Portanto, nesse teste, a alternativa mais correta, diante do questionamento, é a letra D de dado. Não pode ser contribuição, porque não tem obra pública envolvida. Perfeito? Vamos partir para o segundo teste? Segundo teste, no ano de 2006, diz assim, olha, consoante a Constituição Federal, diversos são os requisitos para a instituição de taxas pela utilização de determinados serviços públicos. Tá bom. Alguns desses requisitos são exigidos concomitantemente, outros alternativamente. Bom, em relação a essas exigências, assinale a opção correta sobre taxas. Vamos lá, partir para as alternativas. Letra A. As taxas podem ser instituídas ou pela utilização de certos serviços públicos ou pelo exercício do poder de polícia. Letra B. Os serviços públicos taxados, além de postos à disposição do contribuinte, também deverão ser prestados a ele. Letra C. As taxas podem ser instituídas pela utilização de serviços públicos específicos ou divisíveis. E letra D. A utilização de serviços públicos taxados pode ser efetiva ou potencial. E aí, meus amigos, minhas amigas, o que vocês acham desse teste? Mais um teste fazendo referência a taxas. Então, percebe que é muito comum se trabalhar com o conceito de tributo e fazer essa vinculação com as taxas. Como é que fica das taxas? Rapidamente, para relembrar. Quando eu falo sobre taxas, ou quando você ouve falar sobre taxas, lembre o seguinte, que existem dois tipos de taxa, as taxas de polícia e as taxas de serviço. E em se tratando de taxas de serviço, essas taxas de serviço, elas custeiam exatamente o quê? Elas custeiam a utilização efetiva ou então potencial de um serviço público. Um serviço público que tem que ser específico e divisível, que seja prestado ao contribuinte ou então que esteja colocado à sua disposição. Perfeito? Então, lembrando aqui, a taxa de serviço, ela custeia a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Então, percebe? O serviço público tem que ser específico e divisível. Mas a utilização do serviço é efetiva ou potencial. Joia? Vamos voltar para as alternativas? Voltando a essas alternativas, pode ser, assinale a opção, desculpa, a opção incorreta, né? Em relação a essas exigências, assinale a opção incorreta. Qual que está errada? Não a que está certa, né? Mas qual que está errada? Diz assim, ó, as taxas podem ser instituídas ou pela utilização de certos serviços públicos ou pelo exercício do poder de polícia. É isso mesmo. Então, taxa pode ser ou por serviço público ou pelo poder de polícia. Essa está certa. Mas a gente tem que buscar a incorreta. Ok. A está certa, então não é essa que a gente vai marcar. Letra B. Os serviços públicos taxados, além de postos à disposição do contribuinte, deverão ser prestados a ele. E aí? Os serviços públicos taxados, além de colocados à disposição, também deverão ser prestados a ele. Bom, colocados à disposição, perfeito, é custeado através de taxa, e aquele que é efetivamente prestado, também é custeado por taxa. Tá certo? Tá certo.
Tá certo, por quê? Ou é colocado à disposição, ou então efetivamente prestado. Letra C. As taxas podem ser instituídas pela utilização de serviços públicos específicos ou divisíveis. Tá certo. Você fala, olha, eu lembro disso. As taxas, elas podem ser instituídas pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis. Específicos e divisíveis. Um serviço público, para ser custeado por taxa, ele tem que ser específico, bem como divisível. Essa alternativa ela está errada, porque ele fala em serviço público específico ou então divisível. Não é específico ou divisível, ele tem que ser específico, bem como divisível. Portanto, já que a gente está buscando a alternativa incorreta, a incorreta é exatamente a alternativa C, porque ela colocou, em vez de específico e divisível, colocou específico ou divisível. E para ter o custeio através de uma taxa, o serviço público tem que apresentar essas duas características, específico, bem como divisível. Ficou claro então? Gente, por hoje é só. Eliminamos então o conceito de tributo e as suas características, chamando a atenção ao final justamente às taxas. A gente se vê, até mais, tchau, tchau.